Galera, hoje eu quero fazer um vídeo muito sério para você assistir e ver se você está começando a se afundar nas dívidas e não está percebendo. Tem muita gente que está com dívida e acha que está tudo bem, tudo sob controle, mas se você tiver numa dessas situações que eu vou falar, tem um grande risco de você estar começando a entrar num buraco miserável que pode arruinar a sua vida financeira por anos. Eu vou falar 6 situações e quanto mais você se identificar com o maior número delas, maior é a chance de você estar entrando num buraco sem perceber. Então esse vídeo é um alerta, tá? Eu vou falar 6 situações e já vou aproveitar para dar uma dica de como evitar cada uma delas. Vamos lá. O dinheiro acaba. Primeiro e o maior sinal que sua vida financeira está começando a degringolar é quando o seu dinheiro acaba totalmente antes do final do mês ou antes de cair o próximo salário. Se você ganha um salário de 3 mil aí no dia 5 e antes do dia 30 já está sem nada, isso é um grande sinal de que você não está ganhando o suficiente para você viver. E se você está gastando mais do que ganha, é inevitável que você vai começar a se afundar cada vez mais na desgraça. Hoje, mais de 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. E se você gasta mais do que ganha, o final da história é sempre o mesmo. Dívida complicada que vai começar a te lascar e pode te perseguir por anos. O que fazer numa situação dessa, galera? Não tem milagre. Se você está gastando mais do que está ganhando, ou é porque você gasta muito, ou é porque você ganha muito pouco. Você vai ter duas opções. Se você gasta muito, vai ter que se organizar. Como é que você consegue reduzir os seus custos para que o seu custo de vida seja menor que o seu salário? Você vai ter que diminuir seus gastos, baixar o nível, começar a viver com mais simplicidade para gastar menos e sobrar dinheiro para você no final do mês. Todo mês você tem que encerrar com um saldo positivo, não negativo. Agora, se você gasta pouco, vive com simplicidade e mesmo assim seu dinheiro acaba antes do final do mês, isso significa que o seu salário é menor do que o seu custo básico de vida. E o que você tem que fazer nesse caso é aumentar a sua renda, seja fazendo uma renda extra ou tentando estudar para mudar de emprego, mudar de área para um emprego que pode ter um salário melhor. O primeiro sinal de que você está indo para o buraco é quando o seu salário sempre acaba antes do final do mês e a solução é ganhar mais ou gastar menos. Se puder fazer as duas coisas, melhor ainda. O segundo sinal de que você está começando a ferrar com a tua vida financeira é quando você faz muita compra no cartão e quando chega a fatura você não consegue pagar o valor total dela, meu amigo. Ah, isso aí sempre é o início da desgraça na vida do cidadão. Cara, se você está começando a ter que pagar o mínimo da fatura, meu amigo, vá para a igreja orar, porque tem uma grande chance de você já começar a se ferrar absurdamente e essa dívida virar uma bola de neve que só Deus causa. Porque vai chegar uma hora que você vai estar devendo 20 mil, 30 mil, não estou exagerando. Para quem não sabe, os juros do cartão de crédito aqui no Brasil é um dos mais altos do planeta Terra. E quando você não consegue pagar o valor da fatura inteira e começa a pagar o mínimo, ou um valor menor que o valor integral, você vai começar a ter os famosos juros do rotativo, que são ridiculamente absurdos aqui no país. Dá para falar que são infernais. Por quê? Porque ele tem o poder de arruinar a vida do peão. Então, se você está começando a ter dificuldade para pagar a fatura do seu cartão, é um alerta vermelho nível 10, 0 a 10, que você está numa situação perigosa. O que você vai ter que fazer nesse caso? Se esse problema está só começando e você está começando a ter dificuldade para pagar a fatura, ainda tem jeito. E o que você tem que fazer é parar urgentemente de comprar parcelada no cartão, porque quanto mais compra parcelada você faz, mais vai aumentando o valor da fatura. Se você parar de ficar comprando coisa, a fatura vai se manter nesse mesmo valor. Mas se você continuar comprando e parcelando, a fatura vai ser cada vez maior, a ponto de chegar uma hora que você não vai conseguir pagar a fatura inteira e vai ter que pagar o mínimo. Aí lascou, tá? Então para de fazer compra parcelada, vai trabalhar, você vai ter que ralar para conseguir um dinheiro para pagar. Ou você pode fazer um empréstimo com os juros mais baixos possível e usar o dinheiro desse empréstimo para quitar a sua dívida. O terceiro sinal preocupante que mostra que você já está indo para o buraco é quando você está comprometendo mais de 30% do seu salário com empréstimo ou financiamento. Se 1/3 do teu salário já vai para o saco para pagar financiamento ou empréstimo, é um problema complicado também, porque você vai ter que se virar só com 2/3 do teu salário para viver e pagar todas as outras coisas que você precisa pagar. Agora pensa comigo, se a maioria dos brasileiros não consegue viver nem com 100% do salário, imagina se a gente tirar 1/3 desse valor. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com qualquer tipo de dívida que tenha uma parcela muito alta, seja com empréstimo, com financiamento de carro, de imóvel, um aluguel. Fica ainda mais complicado viver, porque vai sobrar muito menos dinheiro para a gente fazer tudo que a gente tem que pagar. O que você vai fazer nesse caso? É o que eu sempre falo. Para de depender do dinheiro dos outros para viver e começa a gerar o seu próprio dinheiro. Em vez de ficar dependendo de empréstimo, limite, cheque especial, trocentos questões, pedir dinheiro para o governo, para tua avó, começa a gerar o seu próprio dinheiro, fazendo renda extra, trabalhando. Foi o que eu fiz a vida inteira. Por que eu nunca fiz um empréstimo na vida? Porque sempre que eu queria alguma coisa, eu trabalhava, eu fazia meus corre para aumentar minha renda e consegui pagar. No caso do financiamento imobiliário, é uma exceção, porque é difícil a gente conseguir pagar à vista uma casa, um apartamento.
Mas com relação a todo o resto das coisas, sempre que você precisar de alguma coisa, tenta gerar dinheiro em vez de pedir dinheiro emprestado para os outros. Isso é um dos maiores princípios da inteligência financeira, galera. Quem é inteligente, gera dinheiro. Quem é ignorante, vive pedindo dinheiro para os outros, dependendo dos outros. Então, cuidado com esse vício. Trabalhar mais chato? Mas não endivida ninguém. E se for fazer um empréstimo, vê se o valor da parcela não vai comprometer um percentual muito grande do teu salário todo mês. O quarto sinal de que você pode estar começando a se lascar ou já está lascado é quando você tem que começar a escolher qual conta que você vai pagar, porque você não tem condição de pagar tudo que precisa. Eu recebo muito esse tipo de pergunta, né? Ou a conta de água. Esse tipo de pergunta é feito por gente que já está tendo que escolher qual que paga, porque as contas são maiores que o salário. Perigoso, tá? Tem gente que fala até unidunite, né? Fala, Deus, me dá a revelação para saber qual conta que eu pago. Aí lascou. O que você vai fazer nesse caso? É a mesma dica que eu dei no primeiro sinal lá. Ou você para de fazer conta, ou você aumenta a sua renda. Eu sei que tem gente que está nessa situação porque está desempregado, porque perdeu tudo na pandemia, porque morreu o marido, sei lá quem, né? Mas tem muita gente que está nessa situação simplesmente porque é sem emoção, né? Não para de gastar dinheiro, não quer gastar, torrar o tempo todo, aí quando chega as contas não consegue pagar tudo. O quinto sinal de que a coisa está ficando feia e pode ficar pior ainda é quando você começa a parcelar compras que são recorrentes. O que é conta recorrente? É quando você tem que pagar parcelado aquelas contas que você tem que fazer todo mês. Por exemplo, pagar a gasolina do carro, parcelado. Todo mês você vai ter que colocar gasolina no carro. E se você parcelar a gasolina esse mês, no mês que vem você vai ter que fazer isso de novo. Aí no outro mês vai ter que fazer de novo. E as parcelas elas vão se acumulando. Vai chegar uma hora que a sua fatura vai estourar de tão alto que vai ficar. Quer ver outro exemplo? Compra de supermercado. É outro tipo de compra recorrente. Todo mês você tem que fazer compra. Você come todo mês. Parcelar, galera, já é ruim de modo geral. Mas quando você tem que parcelar uma compra recorrente, que vai ter que fazer toda semana ou todo mês, é pior ainda, porque sempre vai gerar uma bola de neve que vai aumentar cada vez mais a sua fatura e as suas dívidas. É um baita sinal de alerta isso aí, tá? E a dica é simples. Não parcele nada que seja recorrente. Se você não tem dinheiro, vai ter que dar um jeito, galera. O caminho mais fácil é fechar o olho e parcelar e vamos ver lá na frente como é que vai dar. Mas isso aí vai te lascar. E a dica é simples, não parcele nada que seja recorrente. Se você não tem dinheiro, vai ter que dar um jeito, vai ter que dar seus pulos, tá? O caminho mais fácil é fechar os olhos e parcelar. Só que aí lá na frente a busta vai ser grande. Então escolhe o caminho mais difícil, que é o de baixar o nível e aumentar a sua renda de alguma forma. E o sexto e último sinal que eu quero falar aqui é quando você começa a usar o limite do seu cartão, usar o cheque especial para pagar coisa do dia a dia. Uma coisa é ruim é quando você tem que usar o limite para fazer alguma coisa específica, uma coisa esporádica, eventual. Mas é pior ainda quando você já está tendo que usar o limite para viver e comprar as coisas básicas do teu cotidiano. Isso é mais um sinal que você está gastando mais do que você está ganhando. E, de novo, o segredo vai ser você se organizar melhor, entender quanto você ganha, para onde o teu dinheiro está indo, para botar a tua casa em ordem e começar a organizar essa bagunça. Depois que você entender a situação, o cenário e ver onde que você está errando, você vai poder tomar alguma decisão. Mas para isso você precisa se organizar. Não tem como botar a casa em ordem se a gente não se organizar e entender onde é que está o problema, onde é que está o buraco que está te lascando. Então é isso, galera. Se você está numa dessas situações que eu falei, já ativa o alerta aí, porque você pode estar começando a entrar num buraco. E se você está em várias dessas situações que eu falei, provavelmente você já está num buraco e não tem saída fácil. Para sair dessa situação, você vai ter que se sacrificar, vai ter que gastar menos, vai ter que cortar cafezinho, vai ter que cortar um monte de coisa, vai ter que viver com simplicidade, vai parar de luxar, de ter seus luxos, ostentação aí, e vai ter que fazer alguma renda extra para ganhar mais dinheiro e resolver essa pendenga aí, tá? Fique esperto e começa a mudar os seus hábitos e mentalidade antes que a coisa piore. E lembra que o Naval Ravikant fala, se você tomar decisões fáceis hoje, você vai ter um futuro difícil. Se você tomar decisão difícil hoje, aí sim, você vai ter um futuro mais fácil. Valeu, galera!